Fala aí, Romero aqui. Quero te dar boas-vindas a mais um episódio aqui do Bladecast. Mais uma vez estamos aqui no Marinecast, na Barra da Tijuca. O Marinecast Studio, o primeiro estúdio de podcast low cost quality aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E é um estúdio que traz para você a oportunidade de você gravar o seu podcast investindo muito pouco, mas sem abrir mão de toda a estrutura necessária. O endereço está aqui embaixo, marinecast.com.br. O Instagram está na tela também. Dá uma olhadinha lá, Marinecast Studio. E você vai saber um pouquinho mais. A gente tem assim produtos a partir de R$190 para você que quer tirar o seu podcast do papel. Antes de apresentar esse convidado aqui que... Vou te falar, irmão, esse chuvaral que está caindo hoje, acho que é que a gente conseguiu se encontrar, né? Porque tem bastante tempo aí, não fala não para ninguém conhecer a tua voz por enquanto, mas se bem que você já sabe, seu desgraçado. Mas eu vou te falar, foi brabo a gente conseguir assim, sincronizar a nossa agenda para estar aqui, mas antes de apresentá-lo, esse cara que eu queria muito aqui, muito, mas muito mesmo, tem muita coisa para a gente conversar, queria apresentar os patrocinadores desse episódio. Então, mais uma vez, Meu Pet Brasil Inc., que é essa pet shop maravilhosa, referência aqui na Barra da Tijuca, fica aqui no Barra Prime, na ABM, Associação do Bosque Marapendi, pertinho do Shopping Daltal, pertinho do Shopping Citar. Você que tem o seu pet, leve lá, tem muitos serviços, tem veterinários de plantão, você tem diversos produtos, ração, brinquedos, roupas, alimentos, para o seu petzinho não ficar na mão. Então aqui acaba sendo referência pelo atendimento. Um beijão pro Del, pra Ive, para toda a equipe do Meu Pet Brasil Inc. Instagram, tá na tela, Meu Pet Brasil Inc. O Del sempre me sacaneia que eu vou falar meu pet, eu falo meu pret. Já deve ser o 15º podcast que sai esse meu pet aqui, né? Gente, Meu Pet Brasil Inc. tá na tela o Instagram. E mais uma vez, a cervejaria Viking, dos meus amigos Dudu e Emílio. Ó, beijãozão para vocês, cervejaria Viking, sempre com aquelas cervejas maravilhosas. Aliás, Dudu e Emílio, eu bebi uma de vocês uma vez, teve um evento no Downtown, foi uma Christmas Ale que vocês fizeram, alguma coisa assim, que foi uma cerveja bem complexa, assim, ela lembrava uma quadruplezinha ali, né, bastante coisa, bem maravilhosa. Tô com saudade dessa cerveja, mas eu vou cobrar vocês em outro momento, beleza? Então, assim, sem mais delongas, não quero gastar muito seu tempo. Para a gente finalizar, para a gente acabar com a firula, por favor, deixa seu like, seu preguiçoso, sua preguiçosa. Não te custa nada, é só apertar o dedinho ali, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente o que você quiser, porque isso ajuda muito a gente continuar trazendo essa proposta, né, de trazer pessoas diferentes aqui, tá? Então, deixa eu conferir ali, tá tudo ok? Vamos lá, novidade aqui, ó. A Blade está na mesa e, sem mais delongas, João Marcelo Heringer, esse personal trainer, 2 personal trainers, se é que eu posso chamar assim, que eu estou tentando trazer aqui já há um bom tempo, né, Heringer? Tranquilo contigo? Fala, galera. Fala. Bom, eu vou começar falando com meu parceiro, que é meu amigo. Vou cortar para você ali, ó. Vou começar falando com o Kleber, que é meu parceiro, meu amigo, e nós temos relações profissionais que foi aí que começou a nossa amizade, mas sempre que eu começo qualquer coisa que eu fale nas mídias, e logicamente no Bladecast não seria diferente, fala Elite, Heringer aqui. Ó, e quando eu comecei aqui com o Bladecast, eu já tinha essa ideia do Fala aí, Romero aqui, isso desde a época lá do Conexão Cerveja, que eu gravava com o André Saião, né, André? Beijão pra você. Mas eu sempre tive a vontade de falar Fala aí, Romero aqui e tal, só que aí ele já tinha esse hábito lá com... Vou até cortar para mim aqui, cadê a câmera? Fala, Elite, Heringer aqui. Falei, porra, ficou bem parecido, né? Fala, Elite, Heringer aqui. Se alguém copiou alguém, foi eu que copiei esse cara aqui, tá? Esse cara que é essa sumidade da área da educação física, que eu queria muito estar aqui. E, Heringer, queria, assim, antes da gente entrar num bate-papo mais técnico e tal, eu queria escutar um pouquinho da sua história. Eu conheço, né? A gente já conversou, mas queria que você batesse pro público aí um pouco da tua história, como é que começou, da onde surgiu essa ideia de, quero ser profissional de educação física e dentro de educação física quero ser personal trainer e específico ali para alta performance. Queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória aí. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, você que já acompanha
o Kleber e acompanha a Elite Heringer, você com certeza já viu alguns trabalhos meus eu falando sobre educação física. E, logicamente, na Elite Heringer, por isso que eu falo Elite Heringer aqui, porque na Elite Heringer, que é meu Instagram profissional, lá eu apresento toda a minha forma de atuar no momento e alguns highlights da minha história, né? Mas, assim, eu passei a ser professor de educação física, eu costumo dizer que eu me tornei professor quando eu entrei na faculdade, mas eu já era professor antes da faculdade. Eu já tinha vários insights de ação, já que eu era um praticante feroz de vários esportes. Alguns momentos da minha vida, até é engraçado que as pessoas ficavam, você não sabe o que você quer. Você pratica downhill de bicicleta, faz levantamento olímpico, faz powerlift, joga futebol americano, jogou rugby, escala. Rugby é novidade para mim. O rugby veio antes do futebol americano. Mas as batalhas campais mais fortes na minha vida foram no futebol americano. E, assim, essa estratégia, eu andei de skate em street, quando adolescente, e de uma forma até bem eficaz. Foi onde eu comecei a ter o sabor e o gostar do esporte, né? O basquetebol foi o meu primeiro esporte e o rugby que eu tive mais contato na primeira fase da minha vida. Então, assim, as pessoas elas não entendiam muito e falavam que eu fazia muita coisa. Só que a verdade é que a polivalência se fez presente na minha vida e que me levou a ter uma visão muito ampla do esporte. E essa visão ampla do esporte, através do experimento, me levou ao amor ao esporte, o autoconhecimento e o fortalecimento do indivíduo. Eu me tornei um cara, eu não sou um cara de falar muito disso, mas eu fui diagnosticado tardiamente que eu tenho dislexia, com 16, 17 anos, e as coisas foram para um caminho, mas na primeira infância e no passado, eu estou com 46 anos, uma criança simplesmente tem dificuldade de ler, ela é burra. Ela não tem números, ela é incapaz. E isso, eu me lembro que eu fiquei da, quarta série até a oitava série, quase todo ano em recuperação em matemática e português. E nem de longe, hoje eu tenho total noção que eu não tenho nada de burro. Pelo contrário, meu intelecto é bem acima da média e no primeiro momento você tem embates. E o esporte ele me fortaleceu para que eu, reforçando o que eu falo sempre, que o indivíduo mais sólido, aquele que confia nas suas valências, sejam intelectuais ou físicas, algum pé tem que estar bem apoiado, ele fortalece o indivíduo que propicia a evolução em um outro lado. Eu tinha o físico muito sólido, o que me permitiu ter capacidade suficiente de me sustentar perante a dificuldade e avançar e até entender que, não, você não é burro, você só entende diferente, várias conjecturas e o seu caminho é diferente. E, pasmem, eu comecei a entender as coisas de forma diferente, rapidamente, e comecei a criar as conexões. Então, o esporte me fortaleceu muito. Até que eu entendi que aquele amor tinha que virar uma extensão na minha vida. E até então você não estava na faculdade ainda? Não. Quando eu entrei na faculdade, na FRJ, eu, até assim, você que faz educação física, talvez seja uma realidade diferente, né? Hoje, mas há 20, 30 anos atrás, a educação física era uma bosta. As pessoas olhavam você como uma subespécie de professor. A minha mãe, eu lembro quando eu passei para odonto na UF, passei para uma fisioterapia numa particular que eu não lembro, e passei para todas as outras faculdades de educação física. E eu fiz educação física na FRJ. Minha mãe, ela ficou até tipo terceiro, quarto, quinto período, falando, você vai fazer fisioterapia, né? Você vai fazer fisioterapia, né? Até que eu falei, mãe, eu não vou fazer. Eu fui talhado para isso aqui. E eu nos meus cursos, na minha mentoria, eu falo que você tem que entender que o seu amor por aquilo, porque é uma área muito difícil, muito cansativa, porém, com as cartas certas, é muito próspera. E
Mas naquela época não era. Naquela época, o professor não ganhava nada. Até hoje o respeito social do professor é baixo. A forma que a gente é abordado, né, a forma que nós, em vários locais, somos remunerados é muito baixo. Foi aí que, quando eu entrei na faculdade e trabalhei em vários calabouços do subúrbio, que eu também treinei em vários calabouços de powerlift, bodybuilding, eu sou conhecido de vários níveis de atletas e lutadores menos, mas então isso reforçou muito as minhas características profissionais, de ser um cara que trabalho do baixo até o high, que é o meu perfil hoje em dia. Hoje, meu portfólio é basicamente classe A. Trabalho com empresários, esposas e filhos desses empresários, ou empresárias também, né? Logicamente que existem empresárias reais, sólidas, mulheres, com muito orgulho eu dou aula para elas. E, assim, médicos, enfim. Eu tenho um portfólio bem abrangente, o que me permite dar uma visão mais ampla para o meu cliente da atividade física em si, porque eu sou fruto de duas escolas, sempre falo isso: a escola russa de treinamento de força e a escola americana de High Intensity Training. Futebol americano, que eu pratiquei por 12 anos, ele veio consolidar, né, a informação do Functional Training no momento que o Brasil estava absorvendo funcional com bolinha, elástico. Eu vim já com o pé na porta. Eu tive a oportunidade de entrar numa grande empresa de fitness do Brasil, que é a Bodytech, num momento de transição na minha carreira. Eu tinha um outro visual, eu era careca, 115 quilos, musculoso, e pro ambiente que não é de marombas, powerlifting, isso era agressivo, mas eu entrei como professor de spinning, que eu dei aula por muitos anos também. Acaba até causando uma estranheza para quem tá ali, né? Porque vê aquele cara gigantesco e tal. Deve ter uma estranheza, sempre né? tem o estereótipo, né? Só que aí eu entrei com a minha qualidade de informação, conhecimento. Por mais que eu possa ter um visual não muito afável, eu sou um cara mais fechado a maior parte do tempo, muito focado no meu trabalho. Sou muito conhecido por isso. Até as pessoas que são mais próximas a mim falam: João, quando trabalhando, ele não... Eu falo com as pessoas, mas eu sempre falo isso, né? I keep my eye on targets, né? Eu estou sempre com o meu olho no meu alvo. E eu gerei, né, a transição desse visual, o momento de final de carreira de futebol americano. Eu vi a necessidade de crescimento profissional na educação física. Eu trabalhei por muitos anos em uma academia de altíssimo padrão, onde eu aprendi realmente como lidar com o público AAA. Então, assim, no auge da transição da educação física empírica para técnica, para conhecimento profundo. Hoje eu falo que os professores de educação física, eles têm muita informação, muito conhecimento, só que a maioria não aplica tanto, não tem, como posso dizer, maturidade profissional. Porque muitas academias pagam mal. Então o cara se forma para ser professor, para ser personal trainer. Que, logicamente, o personal trainer trouxe a dignidade ao professor de educação física. É ali que você tira o teu dinheiro, com certeza. Só que um budget mais pesado, né? Um valor mais pesado. Só que você sendo um personal trainer, você vai ser, digamos, ter 24 horas de trabalho. Se você trabalhasse, tivesse a capacidade de trabalhar 24 horas, você vai pegar o quê? Sei lá, 24 clientes. Se você botar duplas todos os horários, o dobro disso. Só que quando você está na musculação ou numa aula de coletiva, você tem um exponencial gigante. Então você tem uma amostragem de casos maior. E eu fiquei muitos anos na musculação. E o número de casos que eu vi são absurdos. Então eu costumo dizer que profissional bom, ele resolve treta. Profissional bom, ele faz a diferença. Profissional bom, ele não faz mimimi. Ele até pode, que eu falo sempre, resultado é uma coisa, experiência faz parte do seu processo. Resultado é quase que uma obrigação, mas a experiência é que faz você reter seu cliente, manter ele na linha,
manter. Eu conheço muitas pessoas que entregam puta resultado, mas têm uma péssima experiência. E então não retém. Agora tem outros caras que têm uma ótima experiência e pouco resultado, retém. Que provavelmente é aquele profissional oba-oba, né? Ri todo mundo, tira fotinho, não sei o quê, mas não entrega aquele resultado que deveria, Então, né? mas o cara pode ser oba. E aí que tá. Eu conheço caras que entregam resultado top, mas a experiência é uma bosta. Esse cara tende a ter menos tempo que aquele cara. Funciona muito bem com o atleta, esse perfil. Que o atleta, ele tem um objetivo. Ele quer ganhar, ganhar e ganhar. O atleta real, de ponta. Só que o cara que... Então, muitas vezes o técnico, ele gera uma experiência. Não é prazeroso estar lá, mas são profissionais. Agora, quando você vai para outro lado, que é o quê? Pô, imagina um cara que está em casa, Netflix, Instagram. Eu costumo dizer que hoje em dia o professor tem que ser inteligente o suficiente para saber que ele está disputando o tempo dos clientes dele com super, hiper, mega estímulos. Instagram, Facebook, o cara... Já vivemos numa área, que é uma pandemia, que eu posso falar assim, de disfunções musculoesqueléticas. O que é isso? O cara não sabe fazer o básico da vida dele. Ele não sabe sentar numa cadeira, levantar numa cadeira, andar numa escada. Ele não sabe correr. Ele foi perdendo movimentos devido à vida cotidiana que o humano hoje é submetido. Então, existem várias disfunções acarretadas por isso. Dores no pescoço, dores nas costas, peso, extrapeso, uma alimentação deficitária, dormir mal, oxigenar mal e as doenças consequentes disso. Então, assim, no caso, nós temos que buscar, né, esse cara que está viciado ou desacostumado ou nunca foi ensinado a se exercitar, se mover, se cuidar, com uma filosofia, com novos métodos de treinamento ou mesmo de entretenimento. Só que aí você tem que entreter ele e entregar. Você tem que trazer ele para ter prazer e vincular a atividade a prazer, que vai manter ele constantemente com a sua mão, que você habilidosamente vai construir uma trajetória de evolução, progressão, ação e resultado. Não adianta eu falar assim, I am a fucking badass. Pega essa porra aí e agacha. O cara vai me olhar assim, você nunca fez nada? Como assim? Não, eu sou foda. Faz. Não é assim, mano. Não é assim. E, assim, posso até estar falando uma besteira muito grande, Heringer, quero que você me corrija. Mas eu acho... Eu te pergunto, realmente é uma pergunta. É correto eu afirmar hoje que nós, quando eu digo eu e outras pessoas que não são da área de educação física e tal, da área da atividade, do esporte, nós com esse sedentarismo de computador, mesa o tempo todo e tal, a gente se tornou meio que, assim, vamos lá, eu me tornei meio que um analfabeto. Motor. Acho que a palavra é essa. É isso, não é? Não é? E as crianças já estão crescendo analfabetas motoras, seria isso? Não vou falar que você se tornou um analfabeto motor porque você aprendeu a se mover e perdeu. Entendeu? Então você sofreu um... Enferrujei. Infelizmente Cara, vamos lá. As doenças neurodegenerativas que acometem o ser humano, elas muitas vezes a gente não sabe como starta, só sabe que existem várias funções externas além da genética que podem acontecer, mas os fatores genéticos são muito preponderantes. A atividade física diminui as chances de você desenvolver ou progredir Alzheimer e Parkinson. Por quê? Ação neural, estímulos neuroendócrinos. O seu corpo ele reage melhor à atividade física. Primeira vez que eu escuto essa expressão, estímulos neuroendócrinos. Porque quando você faz atividade física, você estimula a parte neural, a ação, despolarização do seu nervo, e a ação muscular faz com que você tenha maior produção hormonal. Então é neuroendócrino. Isso é algo claro. Por exemplo, foi feita uma pesquisa, eu esqueci o nome do livro, Evolução Humana, não sei. Eu sou horrível com nomes. Eu sou bom com gravar dados, mas não números. Acho que foram não sei quantos 1.000 americanos que ficam, acho que é uma média de 38 horas semanais sentados, sei lá,
40 horas semanais. E o mesmo grupo, 38 ou 40 horas sentado, só que pratica meia hora de atividade física todo dia. Os dois grupos apresentaram basicamente os mesmos problemas. Nenhum de 30 minutos por dia teve grandes vantagens em relação a 30 minutos sentado, que não faz nada. Sabe por quê? Menor ideia. Porque, por mais que você se mova, o seu hábito base é ficar 38 horas sentado, é extremamente prejudicial. Então, por mais que você se esforce, você não consegue fugir da bosta de hábito que você tem semanal de trabalho. Então, eu costumo dizer que eu sou um estivador de ar-condicionado, né? Porque eu trabalho com muitos clientes, eu atendo muitos clientes dentro de academias de luxo, só que eu pego muito peso, tiro muito peso, enfim, cada vez menos, porque eu trabalho com não mais atletas, mas mesmo assim existe um volume de peso que eu carrego no ar-condicionado. Quando eu li essa pesquisa na época, nesse livro, eu falei, cara, até que eu tenho sorte, porque eu estou fazendo uma coisa que eu amo, é extremamente ativo, móvel, me faz trabalhar em vários níveis de motores e neurais, que eu penso em estratégias o tempo todo. Eu fico lendo composições do momento que meu cliente chega na academia. Bom dia, fala, João, beleza, tal, não sei o que, dormiu bem, tal, tá. Pô, dormi mal, porque meu filho dormiu na minha cama, não sei o que, bom, já dormiu torto. Pô, não sei o que, eu tô com fome, tá, dor no joelho, por quê? Porque, pô, tá, fui pegar não sei o que, joguei um futebol ontem. Cara, tu faz um mapeamento ali na hora. Em poucos segundos. E às vezes quando eu inicio o primeiro movimento, já sei o que eu ouvi um pedaço, nos primeiros movimentos eu começo a entender o que aconteceu, eu tenho que estruturar o escopo do treinamento para outras coisas. Então o treino base está montado, o escopo vai ser alterado, variações individuais, variações semanais que são necessárias e assim por diante. Então, cara, assim, eu tenho uma atividade que sou muito bem pago, devido ao meu nível que eu encontrei, cheguei, eu construí isso. Só que eu tenho uma atividade que não é de um escritório sentado na frente da tela do computador. Então é bom. É realmente muito prazeroso e eu acertei na minha carreira. Cara, eu vou te falar, é muito difícil você encontrar alguém que, assim, a gente está sempre conversando, né? Uhum. Que tem o prazer que você tem de falar, eu amo o que eu faço. Porque, assim, a cada 10 pessoas com quem eu tenho contato num único dia, eu sei que 7 ou 8 estão ali assim, tem que ir lá pro meu trabalho, né? Tem que ir, né? É diferente daquela coisa assim, que prazer, cara, fazer. E você ama o que você faz. Com certeza. Eu vou voltar nesse assunto aqui, mas, ó, você sabe disso. Eu tinha falado dele para você, doutora, será que eu posso te chamar de doutora? Eu tenho um prazer de chamar de doutora. Doutora Natasha Pessini, nutricionista que esteve aqui comigo no um podcast desses aí atrás. Natasha, eu falei do Heringer, não sei em que momento do podcast a gente falou, eu vou voltar nesse assunto mais tarde, que a gente falou da sarcopenia, eu citei você no podcast dela e eu falei o seguinte, não vou entrar no lance da sarcopenia agora, mas é interessante falar nisso, de como as profissões se juntam, e eu lembro que eu falei nisso, nesse assunto da sarcopenia com ela, porque ela estava demonstrando a paixão que ela tem pela profissão dela, e eu lembrei disso agora, estou linkando, eu vou juntando as coisas, sou meio maluco, tá? Que eu falei, eu lembrei de um vídeo do João Marcelo Heringer, que eu vi no Instagram, que você fala que a sarcopenia, ela não tem cura, você não tem como evitar, mas a pessoa que se cuida e tal, foi alguma coisa assim, me corrija, por favor, tá, Heringer? Quando você se cuida, que você se exercita, se alimenta bem e tal, é como se você abrisse um paraquedas. A sarcopenia continua, mas ela vai vindo devagar e tal. Eu acredito que isso vá para todas as outras condições e não só a sarcopenia, né? Quando você se cuida, que você tem hábitos regulares, hábitos saudáveis, não só de exercício, mas também de alimentação e tudo, isso tudo eu acho que abre um paraquedas gigante, né? Que todos os nossos problemas naturais de decadência, né, enquanto seres humanos, acho que vão caindo bem mais devagar, né? Eu acho que não só a sarcopenia, mas muitas outras coisas. Na verdade, assim. Beijão, Natasha, ó. Se você, por exemplo, tem um filme na Netflix, é um documentário sobre The Blue Zones, as zonas azuis. Eles mapearam os locais de maior longevidade do mundo e foram vendo as funções dos motivos
e cada local chegou aquilo. E é muito interessante você perceber que não é somente uma questão fisiológica, é uma questão habitual. E nem sempre são hábitos de condições físicas intencionais. Tipo, eu vou praticar um esporte. Não. A prática esportiva está atrelada a maximizar os efeitos, mas hábitos saudáveis são muitas vezes preponderantes. Por exemplo, em Okinawa, famosa casa do karatê, né? Terra dos arqueiros, se não me falha a memória. O Sr. Miyagi, do Karate Kid. É uma das situações mais longevas da história, Okinawa. Está mudando um pouco, mas eles entenderam que, por exemplo, o senhor de idade, centenário, é até engraçado, um dos comentários é: você não pode perder isso aqui. Ele faz um movimento em potência, né? Ele só quis demonstrar que a potência, a velocidade, a força não pode ser perdida. Mas esse comentário é muito interessante. Se você entra numa casa de uma pessoa centenária, você vê os móveis de Okinawa, são móveis muito baixinhos. Então, todas as vezes que eles vão sentar, eles se agacham e levantam. Todas as vezes que vão mexer nas hortas lá de fora, e quase todo mundo tem hortas em Okinawa, eles se agacham, manipulam e levantam. Então, eles devem fazer agachamentos profundos pelo menos uns 40 vezes por dia, 50. Tem hábitos saudáveis de comer comidas que eles mesmos produzem. E sem contar a filosofia de praticar o karatê, seja lá o que for, e as caminhadas locais, porque você tem isso. Então, assim, o karatê? Não. São hábitos, como comer bem, o que eles produzem, como agachar na própria casa várias vezes. Então, assim, o esporte, ele salva por muitos motivos. Ele previne muitas coisas por muitos motivos. A atividade física individual, direcionada, salva, melhora muitas vezes. Mas hábitos saudáveis são o maior paraquedas. Você tem uma atividade física, horas de sono. Eu publiquei isso recentemente no Instagram, no storytelling da minha linha de stories. Sobre a atividade, sobre hábito. E até tem um pedacinho de uma postagem falando que é o Muhammad Ali. Eu gosto de boxe também. Ele foi entrevistado, perguntaram para ele assim: bom, qual o segredo do seu boxe, do seu esporte, de você? Você enfatiza mais a corrida, mais o sparring, mais a corda? Aí ele responde, até a plateia ri. Mas ri porque não entendeu. O segredo é eu estar 9 horas da noite na minha cama, sozinho. O cara daquela proporção, o maior de todos os tempos, ele mostrou que a disciplina de dormir cedo, de estar fora de nightclubs, de bares. Ele poderia ter o mundo na mão para se cuidar, para ter a condição física adequada para dar o melhor no treino e na luta. Ele mergulhava naquilo ali, né? Aquilo ali para ele era tudo. Eu tomei um susto quando eu descobri, eu devia ter 20 e poucos anos, quando eu descobri que o nome do Muhammad Ali era Carson Clay. Cassius Clay. Isso aí. E eu tomei um susto, né? Aí aquelas coisas a gente vai descobrindo a história. E ele, como você falou, o maior de todos os tempos e tal. Vamos esquecer números, né? O tempo evolui e tal, e para mim ele continua como aquele ícone de maior de todos os tempos e tal. E é uma lição que vem de lá para cá, e eu vejo outros profissionais também falando: durma cedo, né? Acorde cedo, tenha hábitos saudáveis, ou seja, uma coisa que vai vindo. E se você for buscar mais para trás, você vai achar outros, com certeza, filósofos, figuras históricas que trazem essa filosofia, né, do dormir cedo, do acordar cedo, de cuidar do seu corpo. Ou seja, não é só puxar o ferro. Não. Você ter um conjunto de coisas, como a Natasha falou aqui. Eu acho muito legal. Teu podcast, para mim, aqui, está linkando muito com dela, essa questão da saúde. É uma série de coisas em volta.
né? Ela é nutricionista, mas ela fala, cara, a nutrição não é o meu trabalho inteiro, é uma parte. Tem outras coisas satélites. Eu acho que na educação física, mesma coisa, né? Você tem que. Aí você já depende da nutrição, já depende de um descanso, já depende de hábitos saudáveis, porque senão nada funciona, né? E aqui, principalmente, né? A verdade assim, a verdade é que o seu corpo ele é íntegro, é integral. Então você tem que associar coisas. Na mesma publicação do Muhammad Ali que eu vou te falar, tem uma frase de Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da história, que é os homens mais poderosos, de sucesso financeiro, eles sabiam falar uma coisa: não. Eles falavam muito esse não para vários prazeres momentâneos, porque a disciplina de se manter na direção certa gritava neles. E é por isso que eles são gigantes. E a verdade é que a maioria dos maiores atletas ou maiores ícones de qualquer área, eles sabem exatamente falar não. Lógico, pode existir um outro, não conheço todo mundo, mas a verdade é essa. E para construir um corpo e um indivíduo saudável é aprender a falar não. Dizer não para tentações. O que eu digo de tentações? Noitada, o excesso de açúcar, excesso de álcool, preguiça. Eu acho que é isso, né? O saber dizer não, acho que vai bem por aí, né, Heringer? Ou não? Estou lendo de forma errada. Ou não. Não. Mas eu acho que é isso. A verdade é que você... Bom, eu não sou o Dalai Lama, irmão. Então não adianta você... Nenhum de nós. Então, não, é que as pessoas vinham para a educação física. Não, porque para você é fácil, né? Pra academia. Fica 16 horas dando aula para você ver se você quer ficar lá. E o aluno acha que você não tem uma vida pessoal, né? Que você não tem vontade de comer açúcar, de tomar uma cerveja. Os meus sabem, mas essas pessoas... Tem coisas engraçadas na educação física. Vamos falar sobre estereótipos, né? O cara acha que você ganha por bundas que você vê, né? Ah, pô, eu trabalharia mole no teu trabalho, irmão. Cheio de gostosa. Mole. Pô, tá, irmão, tem gostosa, tem uns barbaros também. Ah, mas, pô, ambiente mais leve é melhor. Definitivamente é um ambiente mais gostoso e leve do que um escritório fechado. Concordo com você. As pessoas estão minimamente lá tentando se cuidar. Quem está numa academia hoje em dia é 17, 20% da nação. Entendeu? E menos do que isso tem acesso a uma academia boa, com um nutricionista e menos ainda com um personal. Então, assim, você vai vendo o nicho que eu trabalho. Então, eu trabalho com... Meu pai que fala, não, você olha muito a parte estética das pessoas. Eu falei, não, pai, é que eu convivo com pessoas de alto padrão estético. É o meu trabalho. É por isso. Então, assim, o falar não para a preguiça não é mais fácil para mim, que está lá dentro por 16 horas. Lógico, hoje eu apertei o laço da minha profissão, porque minha agenda é super lotada, eu ganho muito bem e eu tenho procurado. Hoje mesmo, um cliente vem procurar, olha, João, ele é uma pessoa conhecida, eu perguntei quem é um profissional top aqui na Unidade Politécnica da América e o seu nome veio à tona. O melhor é o Heringer, pode procurar ele e tal. Por acaso eu fui tomar um café com essa dupla, são pai e filho, e só que assim, minha agenda, eu falei, o problema seria um prazer, tá? Mas eu falei meus valores, só que eu não tenho horário, eu tenho que encontrar uma agenda. Então, hoje em dia, eu tenho clientes que ficam numa espera, ou alguns eu tento alocar, mas minha agenda está gigante. E você com uma agenda gigante, você acha que é fácil você, hoje eu vou treinar, eu treino quando aluno, antigamente eu tinha o meu horário. Hoje, eu treino em horários bem alternativos, ou final do dia, ou no meio do dia, e mesmo assim, da 8 da noite, eu quero ver meu filho, quero voltar para casa. Só que se eu não treinei ao longo do dia, missão dada é missão cumprida. Complete the mission. Você tem que fazer. Eu vou lá e faço. E dane-se. Aí é a atitude mental controlando a atitude física. Né? E aí é isso que eu faço. Não é fácil, né? Não é? Hoje eu acordei 4. Ó,
Cara, você mandou uma mensagem pra mim, eu não sei se foi hoje ou foi ontem. Hoje. Você mandou? Foi 4 e pouco da manhã? 5 horas da manhã? 4h50 da manhã, você mandou mensagem. Uma coisa que eu falo muito na minha mentoria e nos meus mentorados, eu falo assim, olha só, tem uma galera vendendo milagre. Você vai fazer isso, vai encher uma borra de dinheiro. Você vai fazer aquilo, borra de dinheiro. Cara, é engraçado. Se todos os professores de educação física fizessem isso e tivessem ricos, medicina tinha acabado e educação física era a nova medicina. E não é, mano. Pô, não é. Agora, existem os caminhos que eu tento ensinar. Eu tento passar. Só que tudo é com sangue, suor e muita fé. Então você tem que acreditar em algo, em alguém, em algo superior. Eu acredito em Deus. Você, cada um na sua. Em você mesmo, na sua capacidade de desempenhar o seu melhor papel, a melhor entrega. Isso é obrigação. E, cara, resiliência porque você vai passar por intempéries. Então, assim, eu acordo 4h50 da manhã. Como eu sou um homem temente a Deus, eu faço as minhas orações, medito na palavra. 5h, eu tomo meus suplementos, tal, 5h25, 5h30, 5h40, sai de casa. 6 horas eu estou na academia dando aula. Aí começa a minha jornada, que pode variar. Como eu trabalho com 28 clientes, mais ou menos, a minha jornada é bem intensa. Só que se eu falo para o meu cliente que ele tem que fazer aquilo, saiba que eu já testei, já passei, já averiguei, já senti, já machuquei, já evoluí, já troquei. E já foi super, hiper, mega absorvido por mim antes de passar para vocês. Primeira coisa. E segunda coisa, se eu falo para você encarar o seu desconforto, em algum momento, dou treinamento ou sair de casa, saiba que eu me submeto ao mesmo. Existem várias formas de ensinar, mas a maior delas é o exemplo. Agora sim, Heriger, eu queria ouvir de você, mais uma vez eu vou voltar no podcast da Natasha Pessini, que foi um puta podcast, quase 3 horas aí de podcast, a gente conversou muito sobre essa questão saudável. Ela deu o exemplo dela, inclusive, né, que ela estava em sobrepeso, ela era bailarina e tal, e mudou hábitos por uma série de questões e acabou se apaixonando pela nutrição e foi. Sempre tem gente ali que quer a merda do milagre, do atalho, né? Porra, me dá uma dica aí para... Cara, milagre não existe, então não vou nem bater nessa tecla aqui do tipo, Heringer, olha só, vou te contratar como personal aqui, mas eu queria que você, entendeu? Projeto Verão, vou pegar um assunto que eu usei com a Natasha, né? O tal do Projeto Verão. Heringer, olha só, estamos em outubro, né? Porra, em janeiro eu quero estar saradão, porra, barriguinha rasgada, não sei o quê, ou a mulher quer caber no vestido que ela comprou e tal. Isso não existe, a gente sabe, vamos que vamos, beleza. Não existe a real, mas que nego vende. Então, é onde eu queria chegar. Cara, é muito filha da puta vendendo o que não existe, né, cara? Na verdade é o seguinte, cara. Dá pra entregar um resultado rápido? Dá. Foi o que a Natasha falou. Dá. De forma saudável, dá. Não, de forma saudável ou não saudável, o cara se submete a qualquer coisa pra poder chegar lá. Tem uma galera que se submete, irmão. O que o professor vai fazer tem a ver com o professor. Agora, o que o professor vai fazer fora da academia não é ele que vai fazer. A verdade é essa. Não dá pra ser demagogo e ficar... não, eu sou... Eu falo, meu nome é João, mas eu não sou santo, mano. Eu tento orientar as pessoas da melhor forma possível, mas eu preciso que elas venham até mim. Elas têm que treinar. Eu não consigo. Como você disse uma vez num corte, personal não é Jedi, né? Exato, mano. Eu não tenho como usar a força e fazer você emagrecer, velho. Aliás, a gente é fã de Star Wars, né? Depois a gente vai continuar isso aqui, mas continua. Porque não tem como o cara querer ter um abdômen tanquinho comendo, hambúrguer todo dia e tomando cachaça. Não tem como. Eu tenho um cliente meu que é empresário que, cara, era para eu entregar um super, hiper, mega resultado, era para ser super sarado. Só que o cara tem tantos eventos semanais que eu não consigo entregar o abdômen tanquinho porque ele tem tantos eventos que ele acaba bebendo. Aí tu fala assim, mas João, ele podia não beber. Poderia. Só que no mundo empresarial, você sabe que isso a gente sabe que eu fui do mundo empresarial há mais de 20 anos. Funciona, mano. Isso não é assim. Como diria um empresário amigo meu, que foi um diretor de uma grande empresa de seguros mundial,
Ele foi o CEO dessa empresa. A bebida é o lubrificante social. Eu falei, E né, cara? Não tem jeito. Aliás, tempos imemoriais, né, cara? A gente tá falando de milhares de anos já que isso caraca, ele acontece, tá literalmente. certo, ele tá certo. E não dá para lutar contra. Só que eu posso equalizar a vida do cara que me contrata. Aí vem um cara, por exemplo, por que eu ri quando você falou sobre o Tanquinho? Tanquinho não, Projeto Verão. Projeto Verão. Assim, ninguém mais me procura dessa forma porque eu não tenho tempo. A minha agenda é feita de pessoas que buscam resultado e serviço. E quem me procura já procura sabendo que vai ter tudo isso. Então ele sabe que não vai pegar por 2 meses um personal e tentar fazer um milagre. Não vai, porque eu não tenho tempo para isso. Mas já teve no meu passado pessoas que me procuravam assim. Não, João, vou começar aqui com 2, 3 mesezinhos para dar um gás. Eu sempre falava assim, cara, primeiro tudo, isso não existe. Cara, como assim? Não, gás, cara. Gásinho ali. Na hora que você começar a treinar comigo, você vai ver que o que você fazia já não é tão interessante para você. Pô, mas presunção, João, né? Tipo, não é. O professor, ele tem que ser ciente da profissão dele. Por exemplo, você vai chegar, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu já ouvi, até mesmo de cliente, João, às vezes você fala de uma forma muito presunçosa, ou então muito egocêntrica de você é um cara que é detentor da sua informação, então você fala de uma forma assim, tem pessoas que não gostam. Ok. Então eu vou falar uma coisa para você. Você vai para um neurologista. Aí você chega na frente do neurologista. Porra, um puta médico com uma carreira gigante, porque é um neuro, ninguém se forma neuro de bobeira. E ele fala para você assim, eu vou ter que, infelizmente, abrir a sua cabeça. A gente vai ter que fazer uma técnica tal, que eu não sei, tá? Mas eu sou foda. Eu sou bom no que eu faço. As chances são pequenas de dar errado. Existem as chances, mas o sucesso é muito grande. Mas eu sou foda. É presunção? Não. Você está num lugar preocupado com a ação dele. Aí ele vai falar assim, eu tenho milhares de horas de cirurgia. É a autoconfiança dele da experiência dele, né? Ele tá te passando aquilo ali. Então, ele vai falar assim, eu tenho milhares de horas de cirurgia. Que bom que eu tô aqui. Tem milhares de horas. É um cara prático, um cara técnico. É o cara que vai me ajudar. Só que aí o cara quer reverter pro professor de educação física. Aí ele chega lá. É verdade. Eu sei, pior que eu sei que é, cara. Aí chega lá. Tá o cara que não treina. Não vou falar o formato do cara. O cara não treina. Ou não se dedica à profissão como deveria se dedicar. Já começa por aí. Você vai contratar um cara que não se submete à filosofia que ele prega? Para mim, totalmente errado. O cara pode ser mais velho ou mais novo. Ele tem uma filosofia. Ele tem que condizer com o que ele prega, o que ele faz, o que ele fala. Segundo, você quer que ele te arrume em 3 meses, 2 meses. Aí, quando eu sou enfático em minhas posições, eu sou presunçoso. Ou então eu sou... Peraí, o médico pode ser porque é sério. O professor não é? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que é onde a profissão da educação física, o personal trainer, né? Vamos ser mais específicos. Eu acho que muitos personal trainers, pode ser uma visão errada minha, tá, Heringer? Quero que você me corrija aqui, mas eu acho que eles mesmos não dão valor à profissão deles como deveriam, né? Eu acho que deveriam valorizar mais, talvez. Eu sou um personal. Não vou ser... Eu tô puxando aqui a tua visão, tá? Isso aqui é bate-papo mesmo de boteco. Eu costumo dizer que aqui o Bladecast é um bate-papo de boteco. Vamos ampliar um pouco isso. É muito comum dos profissionais liberais eles não terem uma orientação profissional adequada. Você vai para uma faculdade, você aprende coisas para aquela direção. A faculdade não te ensina tudo.
Quando você entra no estágio, você começa a entender o processo de training de uma empresa. Você foi engenheiro, você aprendeu os números, aprendeu tudo que tinha que aprender na faculdade e vai entrar no local para aprender a se transformar num engenheiro propriamente dito, em loco, em ação. Médico, a mesma coisa, o cara faz a mesma coisa. O professor, a mesma coisa. Mas aí vem o advento do personal, que é o que levantou o nível financeiro dos profissionais de educação física, real. Só que ele se torna liberal. E o liberal, ele muitas vezes ele não tem nem exemplos, né? O cara não busca exemplos de profissionais, ele vê um cara famoso no Instagram e ele acha que aquele ali é um exemplo. Só que aquilo ali são os melhores momentos de alguém. E no local, ele não sabe mimetizar o ambiente e escolher líderes. Ele simplesmente faz mais do mesmo. E nós vivemos no Rio de Janeiro, por exemplo, uma deficiência gigante de serviços. Então, em todas as áreas. Em todas as áreas. Por isso que eu quis não falar que não é o personal que não valoriza a profissão, ou é que ele não sabe ser muito profissional, como outras áreas. O profissional liberal tem muita dificuldade nisso, de entender o que é ser profissional. Os serviços no Rio de Janeiro são assim. O professor de educação física, então posso falar agora em loco da minha profissão, nós estamos no Rio de Janeiro. Nós somos uma referência estética do Brasil. Eu costumo dizer que o professor... Você chama de referência estética, só para ficar claro? Rio de Janeiro, Brasil, carioca da gema. O brasileiro se expõe muito esteticamente. Então, a gente expõe o nosso corpo. É praia, é visual. Então, nós vendemos muito essa estética. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é um outro nível. São Paulo está mais para Nova York, cara. Assim, é um outro padrão estético. Eu amo São Paulo, mas são duas coisas completamente diferentes, exato. Realmente. Completamente e se diferentes. você ver os serviços, São Paulo são muito melhores que no Rio de Janeiro. Só que no fitness nós somos mais agressivos, engraçado, né? E eu acho que eles se prendem muito ao fato de que não ousarem. Não, por não ousarem, talvez, em algumas coisas, por talvez terem muito medo das consequências, e talvez o carioca ele é um pouco mais agressivo, porque já girou por essa fase das consequências em relação ao fitness. Eu não sei. Tanto que eu tenho muito... Óbvio que você não está generalizando, né? Mas é uma visão assim mais... Ampla. O paulista, ele entrega um ótimo serviço. O professor de educação física paulista, ele tende a ser muito mais profissional em relação ao horário, a tentar gerir mais aquele tempo com mais eficácia. O carioca é mais descolado nisso, ele é mais relaxado, às vezes não chega, às vezes enfim. Ele é menos profissional. Só que na entrega de resultado, tu vai ver ótimos treinadores cariocas, porque eles têm um senso estético mais arraigado na cultura. Então nós já nascemos querendo ficar sarados. Mas não é. Pô, cara, levanta a mão no carioca que um dia surfou, um dia lutou e um dia malhou. Esses três fatores é basicamente do carioca. Eu tenho certeza que um belo dia tu já tentou pegar uma onda. Já peguei de bodyboard, já fiz full contact. Exato. Com insucesso eu fui para academia. Então, é isso. É do carioca. Tanto que as academias são centros não só de sociais, como de business do carioca. E isso acontece bastante aqui no Rio. Principalmente aqui na Barra da Tijuca, a gente vê muito disso. Muita gente fechando negócio, inclusive, naquele coffee shop ali da Quanto academia. Maior o poder aquisitivo, maior são os locais, né? Então, o cara vivencia aquilo ali. Né? Eu trabalho com vários empresários. Então, é natural que eles convivam com outros empresários. Afinal de contas, você é basicamente... Cara... Quando você trabalha com um cara de alto padrão, ele não quer ter muita discrepância na vida dele. Eu falo, cara, é redundante, eu falo isso na minha mentoria para os caras, para os meus alunos, para os meus mentores. O profissional que trabalha com caras de alto padrão, ele tem que entender que ele é um satélite que orbita caras de alto padrão, de alto poder aquisitivo. Esse cara não quer ver muita diferença no mundo dele. Ele não quer do luxo ao lixo. Ele quer trabalhar basicamente com as mesmas referências.
Ele quer conviver com pessoas do mesmo métier. E quanto mais ele convive com pessoas do mesmo métier, mais ele prospera, porque ele não sai daquele métier. Os business estão ali. Uma coisa que me chamou a atenção em você, isso deve ter, cara, tem mais de um ano que a gente teve esse bate-papo, não lembro em que circunstâncias, mas você me falou uma parada que me chamou muita atenção, que eu falei assim, pô, Heringer, um dia que eu cheguei assim, falei, pô, Heringer, tu tá grandão e tal, alguma coisa assim, não lembro, e você falou assim, Kleber, eu tô magro. Eu falei, hã? Aí você falou, quando eu comecei eu tinha muito mais corpo e tal. E você falou da época, né, que jogava futebol americano e tal, papapá. E aí você falou, quando eu comecei a lidar com o público AAA, eu tive que modificar meu corpo, a minha estética, porque era agressivo eu chegar grandão perto de um cara que, o cara é um executivo. Ele tá querendo ali treinar só para manter uma saúde, manter uma estética ali básica e tal. E é agressivo chegar um personal daquele tamanhão, grandão, 100 e poucos quilos, só músculo, e o cara quer alguém que seja compatível ali com ele. Ele quer alguém que não seja tão grandão, né? Foi alguma coisa assim que você me passou na época. Eu achei super interessante. E a forma de se vestir, o perfume que você usa, tudo. Porque ele quer alguém que seja ali do... Isso, acho que até fica uma dica pro cara que é personal e quer aprender, né? E é isso. Aliás, hoje esse é o teu trabalho, né? Você hoje desenvolve personagens, mas você me falou isso me marcou pra caceta, cara. Como as pessoas querem pares, né? Elas querem pessoas que sejam ali, estejam na mesma órbita delas, né? Não quer dizer que o profissional que é musculoso, bodybuilding, grandão, não tenha seus passos. Ele somente vai ser menos visto, menos notado, menos percebido, porque ele vai diminuir o nicho dele, sacou? Quando o nicho dele começa a ser mais aberto, ele começa a se adequar a esse nicho. Por que eu estou falando isso? É óbvio que eu tenho amigos bodybuilders que estão no mercado de educação física e ganham bem, e obrigado. Eles estão incutidos no mercado. Eu estou falando uma forma mais rápida de ele gerar aquele contato e se estabilizar. Porque a verdade é essa, você tem que entender como você vende seu visual. Não adianta eu chegar numa academia em que pessoas sabem, se comunicam de uma forma, e eu chegar com gírias super exacerbadas talvez da comunidade que eu vivo, e as pessoas, no primeiro momento, vão achar estranho. Elas até podem gostar de você, elas até querem conviver com você, só que a verdade é que chega um ponto que aquilo ali não combina com o mundo deles. Não estou falando, mais uma vez, que você não vá, logicamente, né, em algum momento, passar por isso. Só que existem estéticas que são mais vendáveis. Existem visuais que são mais vendáveis. Não dá para negar. Quando você compra um carro de luxo, por exemplo, um Ferrari, um Porsche, você está comprando um carro rápido ou um cara que tem um visual e um peso social, um peso monetário gigante e um clubinho para poucos? É isso, é o status, é a estética. Até porque, vamos ser sinceros, você comprar um Porsche, uma Ferrari, um Lamborghini, você vai fazer o que aqui no Rio de Janeiro com essa rua tudo esburacada? Você não pode nem correr com o carro. Não é isso que você está comprando. Você está comprando o status, você está comprando a exclusividade, e vou usar a palavra para mim que foi perfeita que você usou, o clubinho. Você está comprando aquele clubinho, né? O teu passaporte para estar no clubinho ali. Você gosta do visual. E o cara, muitas vezes, tem uma Ferrari, ele não quer ter uma Kombi. Ele até pode ter, mas ele não quer. Aí você vai pro lado estético de academia. O cara, alguns vão ver o cara bodybuilding e vai entender, esse cara aí constrói bem o corpo. Perfeito. E pode ser isso mesmo. E às vezes esse cara grandalhão aí, burro pra caramba, gigante, só é forte, só sabe levantar peso. É um lado preconceituoso. Cara, e acontece, né, cara? Então, tô te falando dos estereótipos, o nego fala. Aí, como é que você pode minimizar isso? Tem uma estética que não é nenhum, nem pouco. É uma estética harmoniosa, em que você pode ser um pouco mais musculoso, um pouco mais magro, mas você está ok, você vende,
Você passa saúde, você passa aquela informação do que você pratica, uma atividade em que te dá trabalho manter e construir. Vou contratar ele. Ah, mas a informação e o conhecimento é mais importante. Olha, quando você está numa noitada, ou então quando você é jovem, né? Hoje eu não tenho mais isso, né? Mas quando você estava na noitada, você chegava na mulher pelo... Você é formado onde? Harvard, Yale? Ou, cara, você é gata. Ou então a mulher muitas vezes olhava para você porque você é bonito, interessante. Então, o primeiro approach é isso. Não dá para negar. Então você tem que ter um visual que condiz com isso. E o cara ambiente é uma coisa... Você vai para um casamento. Vou chegar de bermuda e camiseta? Não. Eu vou estar um dress code. Uma roupa... Fui padrinho de casamento do Flávio, meu sócio, hein? Sábado agora. Então, assim, você vai estar adequado, vestido adequadamente. É a mesma coisa para a profissão. Você vai estar devidamente arrumado, asseado, com o seu dress code que condiz com aquele ambiente e com o seu visual que condiz com aquele ambiente. Tipo, eu estou sempre basicamente assim como eu estou. Eu estou sempre com o uniforme da Elite Heringer por baixo. Hoje eu estou com uma segunda pele. E quando eu estou na academia, ou eu estou com um casaco preto, que é basicamente isso. E quando eu chego na academia, eu estou de colete, eu tiro. Assim, eu tenho uma estética muito bem definida, profissional. Eu passo uma individualidade, eu passo um padrão de qualidade. E hoje eu não quero mais ser grandalhão. Então eu tô com 46 anos também, é difícil pra caramba manter. Não tem como manter, né, cara? Mas eu quero Até tem, mas, porra... eu quero ficar mais seco, eu quero passar uma visual funcional, eu quero passar que eu tenho domínio do meu corpo. Eu tenho um moleque de 7 anos que é virado no giraia. Teu filho tá com 7 anos, cara? 7 anos. E eu sou o exemplo dele, eu tenho que passar, e eu acredito nisso. É igual quando eu treino crianças, eu tenho que passar informação. E eu tenho que mostrar que eu faço. Você treina muita criança, Heringer? Hoje menos. Filhos executivos. Pô, eu comecei com o Dudu, que é praticamente meu sobrinho, né? Tá com 18 anos, ele tinha 10. E ele, 10 anos? O moleque é o aço. Hoje tá com 18, eu amo esse moleque, cara. Aí depois veio o Pedrão. O Pedrão começou comigo com 12. É o outro sobrinho de coração, porque assim, como foram crianças que eu vi crescer... Ó, vocês dois estão ouvindo, vocês vão deixar like aí, ó, cadê? Vocês vão deixar like aí, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos divulgar isso aí, vamos ajudar a divulgar aqui o Bladecast, né? E daí veio filhos e filhos e filhos, mas todos foram ficando mais adolescentes, minha janela cheia. Eu tenho crianças que querem entrar, mas a adequação disso é mais difícil, por causa dos horários de colégio e tal. Mas a construção de uma criança sólida, ela perpassa pela atividade física e pelos conceitos que você mostra para ele. Aí ela confia em você. Nós tem várias técnicas para treinar uma criança, não é só movimento. Recentemente até um cara teve um psicológico também, né? Então, qual a vantagem de você treinar um adulto e uma criança? Criança não tem limites. Criança, ela não tem boundaries. Ou ela vai gostar de você e vai te pegar para simplesmente aceitar você, ou ela automaticamente ela vai se distanciar. Se afastar. Então você tem que fazer parte do mundo dela para ela vir fazer parte do seu mundo. Então, você treinar uma criança, em algum momento você vai ter que ter brincadeiras de criança, até orientadas, porque por mais que você esteja brincando, é um treinamento, é um treino, brincar treinando, é um treino que te dá resultado brincando. Então, assim, você tem uma... todo mundo fala que é... O nome é... Esqueci. Nossa, me faltou o nome agora. Quando você... A ludicidade. Treino de criança... Aquela coisa lúdica. Treino de criança é lúdico, né? No primeiro momento pode ser, mas a ludicidade orientada é treinamento. A ludicidade orientada é treinamento. A brincadeira orientada é treinamento. Aí você começa a fazer isso. Se você ver os vídeos do meu filho... Faz todo sentido o que você está falando. Meu filho se diverte pra caraca. E eu tive outros. E eu lembro quando eu comecei a treinar o Dudu, com 10 anos, eu pensava assim, um dia eu vou treinar meu filho assim.
E tanto que eu tenho muito carinho por eles, porque eu queria treinar meu filho assim, eu treinava eles como fosse meu filho, que nem existia ainda. Então, assim, treinar criança é um refresh absurdo, assim. Eles se abrem, assim, de coração, assim. E a troca é absurda. E não tem ninguém falando ali, você não vai conseguir, não sei o quê. Eu acho que eles... A criança, quando você fortalece um aspecto da criança, quando ela tem confiança no próprio corpo, ela se torna um adulto, um adolescente mais sólido. Lembra que eu te falei na dislexia? A atividade esportiva, ela me solidificou. O treinamento me deu força, me deu a autoconfiança para mostrar que, bom, eu posso ter sido deficitário nisso aqui, mas eu sou bom nisso aqui. Aí, ser bom nisso aqui me permitiu ser bom com esforço nisso aqui. E assim vai. O indivíduo que controla o próprio corpo, muito provavelmente, à frente, ele vai controlar muito bem a mente, o espírito, o ego dele. Ele vai ser um indivíduo mais sólido, um adulto mais próspero, porque ele vai ter uma autoconfiança que o indivíduo que não tem autoconfiança, não. O indivíduo que se sente fragilizado, muitas vezes sucumbe. É isso. E uma coisa assim interessante, você falou ainda agora, eu estava me coçando aqui, a garganta vem aqui para te interromper, mas eu queria deixar você terminar sua linha de raciocínio. Você falou do negócio da camisa, vou voltar um pouquinho. O colete e tal, que você sempre está com a... Canso de ver, né? Você com a camisa da Elite Heringer e tal. E uma coisa que eu não vejo o personal trainer fazendo, que é investir na própria identidade visual dele. O cara, às vezes, é contratado de uma academia e tal, ou ele está lá dentro de uma academia atendendo clientes e tal, dele, mas ele não tem a identidade dele. Cara, isso para mim assim, é o básico do básico do básico do básico, mas que o cara não faz, bicho. Eu acho que hoje é o primordial para você começar a ter sucesso na carreira, né? Como muitos profissionais... Não estou falando da camisa não, tá? Estou falando marketing, como todo cara não faz o marketing da profissão dele. Então, isso está mudando um pouco, porque como a mídia hoje é avassaladora, né? A mídia é muito avassaladora, né? A mídia social hoje, todo mundo busca o santo graal do online. E isso... Você tocou num ponto maravilhoso. Isso obriga o cara a ter um mínimo. O problema é que esse mínimo, muitas das vezes, ele não sabe o que é. Por exemplo, ele tem a mídia social? Tem. Aí ele vai lá, saradão, bota aí uma foto sem camisa e tal. Pô, um momento, mostrando o efeito que ele fez e tal. Beleza. Aí mostra a gostosona de biquíni e tal, não sei o quê. Tá bom. De novo. Beleza. Aí tu vai ver, mostra um pouco de treino, pouca informação, não mostra a identidade dele, visual. Ele mal se expõe falando, que tem vergonha. Aí tu vai percebendo que ele vai errando em várias situações. Ele está transformando uma ação profissional em uma ação pessoal. Isso não funciona. Aí, recentemente eu dei uma palestra na Bretec e até depois outras pessoas vieram falar comigo, pô, Heringer, cara, saí da palestra, a primeira coisa que eu fiz foi mandar fazer minha logomarca e minha camisa. É impressionante como ninguém tem logomarca, cara. Assim, isso melhorou, só que as pessoas não entenderam que elas têm que ser a própria empresa, gerir a própria carreira. A educação física, ela saiu da área de bico para a carreira. Você pode construir uma carreira muito próspera, construção de carreira. Então, assim, isso passa pelo visual, isso passa pela conduta profissional, de comprometimento com resultado e ação, né? Comprometimento com horário, o básico. Isso é uma coisa importante, galera. Eu não sei quando aconteceu isso, mas quando o básico se tornou extraordinário, eu não entendi. Cara, bate aqui. Vou puxar para a câmera do meio, bate aqui. Pô. Voltei para a sua, vai. Quando o básico Puta, se tornou perfeito, extraordinário, cara. Tá? Aqui no Rio, principalmente, eu acho que aqui no Rio é uma coisa assim que isso me mata. Não só na área de educação física, tá? Tô falando de outras áreas. O básico se tornou extraordinário. Em que momento isso aconteceu, meu irmão? Caralho, mas beleza, volta para. Desculpa te interromper, porque é desabafo. Eu não sei. Não sei. Você vai vendo, quando você lê os livros Segredo da Mente Milionária, Pense em Riqueza,
Napoleon Hill, Pai Rico, Pai Pobre. Você olha pelo foco na grana, mas você olha pelo foco da construção do cara que faz grana. O americano chama de make money. Né? Então ele faz. Quando você vê a sua carreira como carreira, você passa a ser gestor de uma carreira, você se toma como uma empresa. E você começa a trabalhar em prol da sua empresa. E a sua empresa tem que ser organizada. O cara que ele só trabalha para uma outra empresa, com o CLT, ok, ele se sente bem com isso, eu já fui também por muitos anos. Ele tem dificuldade de entender que ele está para aquela empresa, mas depois ele é a própria empresa. Porque o personal é o extra, é o que vem em grande quantidade. Então é isso. Não dá para o cara encarar a parte que mais rende para ele como um bico. Um cara que não se preocupa com a agenda, um cara que... Vou dar um jeito. Que jeito, irmão? Quem é que vai respeitar um cara que dá um jeitinho? Você tem que ser profissional. Profissional. Fazer a diferença. Cara, dar aula é mostrar para o seu cliente que você é um agente da mudança, que você é o detentor da informação, que você irá passar a filosofia e o conhecimento que irão fazer aquele corpo, aquele indivíduo alcançar o seu melhor nível físico. E muitas vezes esse equilíbrio físico vai tirar ele de uma depressão, de uma ação que seria até pior. Ou seja, você vai além do físico, vai do emocional, vai do psicológico. Nós não somos só agentes da saúde, que muitas das vezes não nos consideram. Não, vocês são, lógico que são. Mas também somos agentes da educação. Tá? Somos professores de educação física. Professor é um educador de educação. Educação e física é uma ferramenta. Eu sou 2 vezes mestre, professor e educador físico. E isso é o nosso lugar. Só que tem pessoas que acham que são somente personal trainers, que eu acho maravilhoso ser personal, tá? Só que o cara, ele não é só o personal. Ele é um professor, educador físico. Então ele tem que passar mais do que somente a estética. Por mais que seja um especialista em estética, tá? Tem profissionais de educação física que são ótimos profissionais em construir corpos. Eu falo até, há mais de 20 anos eu construo corpos e estruturo pessoas, porque corpos são de pessoas. E pessoas estruturadas podem alcançar corpos esteticamente harmoniosos. E uma parada interessante, Heriger, é legal você falar nisso, e pelo profissionalismo que você tem, que a gente já vem conversando desde o ano passado, eu acho, não só o personal trainer tem um impacto fundamental na vida de quem quer mudar, não só de estilo de vida, mas corpo e tal, moldar o corpo, mudar de saúde, mas tem outros profissionais ali em volta que tem, nutricionista, por exemplo, mais uma vez eu falo da Natasha e todos os nutricionistas, reeducação alimentar, muitas vezes você tem até um psicólogo envolvido, né? Porque você precisa ter um nutrólogo, que é o médico, né? Que é diferente do nutricionista. Então, acho que assim, são vários profissionais envolvidos, não é só o cara chegar para o personal e falar assim, vou voltar naquela piada do Projeto Verão, ô, personal, quero um Projeto Verão aí, foda-se, para daqui a 2 meses. Acho que não é assim, né? Você quer seguir uma linha mais saudável, você tem que ter vários profissionais envolvidos, né? Cara, hoje eu sou um privilegiado. Eu trabalho com quase todos os meus clientes, com pelo menos 2 profissionais a mais. Alguns eu indico, mas basicamente 2 ou 3 profissionais a mais. Eu tenho a oportunidade de ter um cliente que confia. Isso é um privilégio. Privilégio. Total. Eu posso chegar para uma cliente minha e falar assim, olha, você não pode aumentar somente o seu volume de treinamento sem ter um dia do recover. Você tem que ter um fisioterapeuta aqui, um massagista aqui, um quiroprata aqui, ou um a cada 15 dias. Ou 2 vezes por semana uma massagem e um quiroprata a cada 15 dias, enfim.
Você tem uma nutricionista. Mas eu sei, eu vi isso recentemente. Mas a gente sabe que tem que comer, sabe? Então por que você não muda rápido? Porque não sabe. Porque um bom profissional, um nutricionista, ele vai usar os macetes da sua realidade para manter o que você quer ou alcançar o que você quer com a realidade que você, às vezes, não quer enxergar, mas ele tem um macetezinho para chegar. O bom profissional, ele vai ver os detalhes e vai te colocar na direção. A Tasha falou isso aqui, cara, até às vezes questões psicológicas que ela tem que entender. É lógico, é exatamente isso. Ou então, por exemplo, você pegar um cara que é super treinado, treina com volume gigante, e mas nunca descansa. Não, irmão, peraí. Tem que ter esse dia de descanso. Por quê? Porque se só aumentar a tensão da corda, um dia ela arrebenta. Dito e feito, ela arrebenta. Isso não é mito, não, né? A pessoa que está lá, puxando ferro, não sei o que, ela tem que descansar. Tem. Só que você vai ter proporcional ao que você busca. Quem tem dinheiro, uma condição financeira para poder pagar um profissional que faça isso, vai fazer. Aí, por exemplo, hoje nós, graças a Deus, nós temos um trabalho, né, de anti-age cada vez mais tecnológico, informações profissionais. Gostei, hein? Anti-age. Anti-age, né? Nossa, que maneiro, hein? Hoje em dia os endócrinos, os nutrólogos, todos trabalham nessa direção. É você envelhecer sem sentir os efeitos o paraquedas, né? Exato. E isso você vai trabalhar com endócrino, que muitas vezes ele vai utilizar. Eu tenho endócrinos que eu trabalho, que quando eles prescrevem certas situações, seja hormonais, seja suplementos, seja lá o que for, eu já entendo o processo que ele está querendo entrar com aquele cara. E muitas vezes eu vou entrar com um processo com o cliente, eu mando mensagem, olha, então a gente está entrando nessa fase aqui, assim, de treinamento, e ele adequa. O nutricionista é a mesma coisa. O meu objetivo não é fazer o trabalho do nutricionista, não é fazer o trabalho do fisioterapeuta, que não é fazer o trabalho do endócrino. O meu objetivo é fazer o meu. Só que eu posso usar as informações de todos e todos usarem as minhas informações. E o resultado final é muito mais rápido e muito mais perene. É muito mais prolongado. Perfeito. Aí está a experiência perfeita. O cara vai ter o sucesso dele rapidamente ou no menor espaço de tempo e manter aquilo por muito tempo. E isso eu tenho condição. Agora, lógico, eu entendo. Vamos lá, 20% dos brasileiros treinam, malham, vão para academia. É errado falar malhar ainda, não? Porque eu falo malhar, tu vai malhar, não sei o quê. Eu não quero nem saber. Todo mundo eu fala falo que é malhar, treino, não sei o que é malhar, porra. Assim, treino. Tá uma palhaçada hoje treinar. de, né? Não, agora tem gente que fala, eu tenho um amigo que fala, não, eu vou pra academia malhar, não vou treinar. Eu não treino. Treino pra mim, treino, você tá treinando pra ser algo específico. Cara, ali, né? Enfim, assim, vou te falar, eu levo a sério meu treinamento. Não, ok. Você é um personagem. Então, mas não é... Eu entro e é meu momento de meditação praticamente. Estou focado naquilo ali. Meu super foco vai ali. É um momento, para ter uma ideia, eu às vezes estou muito estressado, eu penso no que eu vou fazer no dia seguinte de treinamento, dou uma relaxada e durmo. Porque é um local que eu tenho total domínio. Então é um local de segurança. E é um momento que eu crio muito. Eu falo isso para meus personagens. Olha, não adianta você não se experimentar novas técnicas. Um dançarino não é bom só porque ele aprendeu no passado as coisas. Baryshnikov, ele se desenvolveu criando novas técnicas diariamente ao longo da vida dele. Você tem que fazer a mesma coisa. Eu vejo uma necessidade, eu vejo uma oportunidade, eu crio. E é isso que eu faço, só que eu me submeto. Por isso que treinar faz parte do meu mundo. Porque não é somente manter-me esteticamente, mas faz parte do meu processo criativo de construção de ações que eu irei fazer com meus clientes. É o skin the game, só que é do lado físico. Agora, assim, queria... não sei se a gente vai finalizar nisso aqui, mas... acabei conhecendo você, na época que eu te conheci, profissionalmente e tal, você como uma referência de personal dos personagens, né? E tem uma galera aqui na Barra que, porra, é o Herrig, é o personal dos personagens e tal, porque você desenvolve personal trainers, né? Só que não é só a parte de movimento, né? Que a gente chama na educação física, como eu estou agora por dentro da linguagem, não é só a parte de movimento, a parte técnica. Uhum.
para o leigo que está assistindo, o movimento é a parte técnica do personal trainer, mas você desenvolve também na parte de gestão de carreira, na parte de marketing. E, cara, eu vou te falar, é difícil, eu acho que hoje o personal trainer que já está consolidado, ele absorver isso. É mais fácil, de repente, o cara que está saindo da faculdade, ele tem uma visão melhor que ele precisa disso, mas o cara que já está consolidado há 10 anos, 20 anos, ganhando aquela merrequinha dele, parece que ele não faz sentido para ele, né, tentar evoluir na carreira. É uma percepção errada minha, mas eu acho que a maioria dos personagens, ou grande parte, a maioria não, mas a grande parte deles, não quer investir um tempo ali para poder desenvolver suas habilidades de marketing, de gestão de carreira, de gestão de tempo. Cara, o que está acontecendo? Porque eu estou falando, estou te perguntando isso porque você é especialista nisso. Você desenvolve personal trainers. E assim, cara, tá difícil, né, cara? Em todas as áreas. E eu estou trazendo isso para a tua área porque, cara, é esquisito isso. Bom, os profissionais de educação física, eles tendem a... Nós vivemos numa geração de profissionais de todas as áreas, copia e cola. Isso causado pelo boom da mídia social. As pessoas, elas tendem a não buscar tanta informação mais profunda e sempre rasa, mas em todas as áreas. E a construção dessa busca tão rasa fez com que pessoas acreditassem, não entendessem, elas acreditassem que as ações delas são as triviais, que podem muitas vezes dar certo até o nível mais básico. Talvez o nível mais básico para uma pessoa seja o nível mais alto de outra. Só que quando você começa a ter referências mais altas, você começa a perceber que esse nível mais básico, ele é deficitário em muitas coisas, por isso que ele é básico. Ele é deficitário em atendimento, ele é deficitário em gestão de carreira, de objetivos de carreira profissionais, de contatos, de forma de ação e não somente movimento. Ah, mas movimento é a base da nossa profissão. Sim, é a ferramenta. Existem outras ferramentas. Existe uma diferença entre ser a base e ser ferramenta, né? Exato. O movimento, hoje eu entendo isso, tá? O movimento, ele está na educação física. A educação física, ela é a mudança através do movimento. Só que para você ensinar uma pessoa a se mover, você tem que conquistar a pessoa por muitas formas. E essa conquista, ela pode ser através da entrega de resultado, através do movimento. Ela pode ser através de fazer a pessoa aprender como utilizar o corpo. Ah, mas isso é movimento? É movimento. Só que eu estou, primeiro de tudo, ensinando ele que o corpo dele pode fazer mais do que ele mesmo imaginava. Ele está usando o corpo dele, reconhecendo o corpo dele, reconhecendo o potencial dele. E isso, basicamente, você vai trazer através de movimento e através do espírito, da convicção de que ele pode ser melhor, da demonstração de uma nova forma filosófica de viver, de encarar o próprio corpo. Caraca, que viagem, João. Você que é o Fu Manchu, você é o mestre Yoda. Assim sou, transformar pessoas, vou. O mestre Yoda falaria isso. Mas é verdade. É bem próximo disso que ele falaria. Gostei. Bom, gostei. Ó, isso vai dar corte, hein? Top, hein? Isso vai dar corte, hein? Tu consegue repetir? Não. Repete aí. Tu não consegue, tá vendo? Não, irmão. Porra. Porque você tem que entender que você vai fazer parte daquele mundo e mostrar para aquele mundo que eu digo indivíduo. Apresentação, forma e tal. E ele vai olhar você como o mestre e vai buscar em você mudanças. Quando você pega um profissional de educação física que ele olha a carreira dele e acha que ele é apenas 3 séries de 10, glúteo, a caneleira e agachamento, exercício a fundo, que eu gosto, tá?
básico e o melhor do mundo, que é um dos melhores com certeza, mas só isso. Como eu disse lá atrás, profissional bom, ele resolve treta. E nem todas as tretas são através de movimento. Treta de movimento é um pedaço, com certeza. Dor no joelho, dor no quadril, dor no ombro. Tá, mas você ensinar uma pessoa... Hoje mesmo, um cliente meu que tem 1,90, postura cifótica. Por quê? Porque ele é mais alto, todo mundo olha para baixo. Ele joga futebol, eu falo que essa raça de empresários peladeiro é a pior raça que tem, porque... Empresário peladeiro? Porque ele quer jogar futebol, só que ele não quer treinar como um cara que joga futebol. Ele quer treinar, muitas das vezes não quer treinar, ou quer treinar uma cadeira extensora, flexora. Cara, o esporte é tridimensional. Você vai treinar de forma tridimensional, com valências equivalentes. Só que assim, aí o professor, ele acha que somente ensinar movimento pro cara, ou entregar o básico como aparelhos, vai dar o resultado dele. Vai dar um pouco melhor. Só que ele tem que ir além. É igual o médico que é super especialista, né? Isso tem muitos médicos que hoje em dia discutem com isso, né? O cara que fica muito especialista, ele esquece um pouco do humano que está sendo tratado. Existem várias discussões sobre isso. Mas você pode perceber que grandes médicos são super empáticos. Grandes médicos se importam tanto com o cara que está atendendo, que eles se importam tanto, que às vezes pode parecer que ele está distante, mas ele está botando toda a alma naquele atendimento. E, cara, é isso que o professor tem que fazer. Não existe mau aluno, existe mau mestre. Essa é uma filosofia japonesa famosa. Então, assim, a verdade é que você, quando vê uma deficiência no seu cliente e você não consegue mudar isso nele ou auxiliar ele a passar por aquilo, você é o culpado. Eu vou discordar um pouquinho assim do mau aluno, que existe realmente o mau aluno que está ali por obrigação, por terceiro, mas eu entendi a tua filosofia, eu concordo plenamente, é isso que importa. Eu só tenho que deixar claro, né, que às vezes eu discordo de algumas coisas aqui, mas olha só, Heringer, para finalizar, para a gente, né, não ficar se delongando muito. Uma coisa que eu não falei. Quando o profissional ele entende que ele é mais do que movimento, quando eu falo agente da mudança, nós somos agentes da mudança. É porque a mudança é muito mais profunda do que somente a estética. Nós somos agentes da mudança. Quando ele entende que é a minha fase profissional atual, em que eu quero transformar profissionais de educação física... Era onde eu ia entrar agora. Em pessoas Perfeito. mais dignas, de uma condição financeira adequada, a que ele espera, morar bem, o filho num bom colégio, poder desfrutar de momentos com a família, ser reconhecido financeiramente. É isso que eu quero. Eu quero pegar professores e falar assim, olha, vai ter sangue, suor e fé. Mas eu posso te ajudar a percorrer caminhos mais rapidamente e você alcançar isso. Eu não vou te dar um cursinho só de movimento. Não estou falando que esse cursinho ou um curso de movimento não seja necessário. Porque tem pessoas que são deficitárias. A gente sabe que é, realmente. Tem pessoas que são deficitárias nessa informação. Vai fazer parte da construção. Só que esse curso agrega a um outro curso sobre, talvez, gestão, que é o que hoje eu faço de brand, organização profissional. Hoje, na Elite, eu faço exatamente essa transição. Eu ensino o meu mentorado a ir além do que ele mesmo acredita poder alcançar. Porque é difícil, né? A sociedade ela limitou o professor, e o professor ele pegou esse capuz e aceitou. Eu acho que o próprio professor ele pegou a pecha, né, de que eu não sou capaz, ponto final. É porque em muitas áreas do Brasil ele não tem tantos exemplos, cara. Cara, tem tanto professor assim de alto padrão. Cara, tem os professores de localizar famosíssimos que eu fico assim de cara. Os caras são 40 anos, 30 anos na profissão, enchendo sala, ganhando bem. João, mas eu sou da musculação, sou do crossfit, tô nem aí pra localizar. Sério, você não consegue olhar pra um cara que tá no topo da onda há 30, 40 anos e vendendo, atendendo,
com fama e não achar nada legal ali, não é possível. E o pior, é muito comum você ver professores cornetando o outro porque não gosta da atividade. Tem isso, Harry? Tem, cara. O cara não consegue transpor a barreira do gostar ou não gostar. Ele não olha aquilo ali como, cara, que foda é aquilo ali. Por exemplo, existe essa coisa assim, por exemplo, crossfit, está muito em moda e tal. Tem essa coisa de professor de educação física não gostar do crossfit e vice-versa? Existe essa babaquice? Cara, porque, cara, pra mim se complementa, tá? Posso estar falando mas errado. é óbvio que complementa. Todas as escolas têm Eu não sou, porque são escolas diferentes, Então, mas né? todas as escolas têm suas maiores vantagens e desvantagens. Ah, porque eu sou professor de crossfit, então basicamente meus personagens eu atuo com mais ação de estímulos de crossfit. Ok, tá bom. É o que você gosta? Tá bom. Muitas pessoas vão te procurar por causa disso também. Beleza. Mas é só isso que você tem? Sério? Ah, aí se um corredor for te chamar, ou então um bodybuilder for te chamar, tu não vai atender? Aí você falou da escola russa, por exemplo, que é porque- aquela coisa mais pesada ela e tal. faz parte do CrossFit, porque o CrossFit tem muito os personal records, né, que são as métricas, mas e o High Intensity Training. O CrossFit funde muito isso. Só que, por exemplo, a escola de bodybuilding não curte tanto a filosofia CrossFit. Ah, mas então o bodybuilding é tudo chato. Não. Existem formas que eles criam. Tu tem noção de quanto um bodybuilder se dedica para esculpir um corpo? É excruciante, às vezes, treinar por horas, comendo de forma super regrada por meses, anos, para entregar um shape maravilhoso e impecável numa noite. Então, assim, cada escola tem seu ponto forte e seu ponto fraco. Cabe a nós pegarmos aquele lápis crayon, aquele pincel, que é de uma ponta diferente, de uma cor diferente, e pintar o nosso quadro do nosso cliente com tudo que eu tenho à mão. Uma vez eu estava em Barcelona, e eu gosto de arte, né? E tem o Museu do Picasso. Assim, o Picasso teve várias fases, e até aquele momento eu tinha pouca noção do Picasso, porque eu via uns quadros, tipo, numa fase que foi meio azul, uns visuais, cubismo que é bonito, tal, não sei o que. Eu achava ele legal, mas não achava, tipo, cara, eu gosto de Monet, entendeu? Eu gosto de impressionismo. Aí eu fui no Museu do Picasso. Cara, os esboços dele, os croquis dele eram tridimensionais, assim. Caraca, o cara tem uma profundidade, assim, que tu não entende. Aí eu tava fazendo não sei o que, aí eu olhei assim, lampejo para um lado, eu falei, caraca, tem uma mulher casando aqui no museu. Era a segunda vez que eu em Barcelona, deve ser porque, pô, lá no Brasil, né, alguns locais famosos, né, as pessoas tiram fotos de casamento, tá? Aí eu olhei rapidamente, quando eu olhei, cara, não era, cara. Era um quadro grandão, que era debutante. Era uma menina de 15, fazendo seus 15 anos lá. Né? Era um quadro, só que era uma profundidade bizarra. Ao ponto de você confundir com uma pessoa. Fato. Aí, cara, me veio um insight. Os grandes mestres, eles pintam o quadro como eles querem, como eles desejam. Eles têm todos os artifícios na mão. Todos. Eu quero pintar de uma forma estranha, eu pinto de uma forma estranha. Eu quero pintar de uma forma tridimensional, profunda, profunda. Ele tem tudo na mão. Ele faz e acontece. Você vai, por exemplo, Santana, um guitarrista. Aí tu tá falando com quem conhece um pouquinhozinho só. Exato. Eu sou guitarrista também. Cara, e Santana faz mais com menos. São 4 notas que o cara usa que... Cara, o que o Santana faz, irmão? Então assim, os mestres... É surreal. Os mestres, eles vão fazer o que é necessário fazer com os artifícios que tiver à mão e vão fazer. Então, assim, cabe ao professor entender que o CrossFit tem funções, o bodybuilding tem funções, que o escalador tem funções, que o corredor tem funções, o ciclista tem funções. Cada escola de treinamento, cada escola esportiva tem sua vantagem. Cabe a você escolher as melhores formas para entregar o resultado o mais rápido possível para o seu cliente. E mesclar. Entendeu? É isso. E é isso que eu me nego
a aceitar o fato de que apenas uma é a melhor. E seus treinamentos são todos, né? Até para quem não sabe, né? O Heringer treina, né? Eu falei isso no início aqui. Você que é burro não prestou atenção. Heringer treina o personal dos personagens. Comecei, aliás, o podcast falando isso. Você mescla várias escolas, né? Como você falou, o High Interest Training, a escola russa e tal. E você pega o melhor de cada coisa ali e você traz para a realidade. Óbvio. Né? E, assim, o personal hoje ele está com dificuldade de... Onde eu avanço? Falta marketing. Isso, para mim, hoje, assim, isso é o básico. Falta o marketing do personal trainer. Falta a adequação dele, como você falou. Poxa, eu era fortão e não era legal e não sei o que e tal. Falta o personal trainer, ele ter uma visão de que ele precisa se adequar ao cliente dele e falta ele ter realmente uma vontade de aprender mais do que movimento. Que isso, para mim, é a maior deficiência hoje. Para ele, movimento é tudo. Posso estar falando besteira, mas para a maioria dos personal, acho que falta isso. Cara, movimento não é tudo, né? Falta o marketing, falta a visão, falta mesclar, falta... assim... Que é onde você é especialista, assim. Eu estou falando isso porque... Eu trabalho... Eu estou acostumado a trabalhar com você, entendeu? Eu trabalho num ambiente privilegiado, trabalho em Bodytechs, que tem muitos profissionais bons. Muitos. Então, só que assim, eu estou falando de locais que já, por si só, já são super, hiper, mega nichados. Porque tem muitos profissionais bons. Cada um com sua forma de se apresentar. O mais grandalhão, o mais sarado, o mais estiloso, o que trabalha com mais funcional, mas todos se apresentam muito naquele nicho. E todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. O que eu vejo em grande maioria é que a autopromoção, veja bem, eu falei autopromoção, não é, eu falei tudo isso no Instagram. Tem muitos cursos que vendem assim, você vai aprender a vender o seu trabalho. Olha a banana, olha o legume, olha não sei o quê. O cara acha que é isso. Aí, cara, eu vi esse post. Então, eu ri muito. Aí o cara tem vergonha de falar que é vender. Eu falo, não é vender. É se autopromover, que também é vender, mas a verdade é que a autopromoção ela é a apresentação de um serviço de padrão alto, com uma apresentação de boa qualidade e o resultado, o contato é uma venda, uma demonstração do seu valor. No Segredo de uma Mente Milionária fala que os grandes, os maiores empresários e os milionários, eles se autopromovem. Então, por que você acha que você não precisa fazer isso? Profissional de educação física. Você tem que fazer. Primeira coisa. Só que ele acha que vai se promover sozinho, né? É aquele famoso, né? Eu sou bom, vão chegar a mim. Eu já fui burro o suficiente para falar uma coisa. Eu não vendo meu trabalho é que se vende. Eu falei muito isso por muitas vezes na minha vida. E graças a Deus eu tive a oportunidade de mudar isso. Mas por muito tempo eu falei isso. Graças a Deus meu trabalho é bom, muito esforço, mas não é o bastante para subir de nível. Você precisa, sim, aprender a se posicionar e se autopromover como um cara definitivamente profissional, que entrega resultado e que gera uma ótima experiência. Ponto. Mas a minha carreira não anda tão bem. Você está no local certo, você tem um visual adequado, você fala e se comporta da maneira adequada. João, você está falando da Bodytech, do Cita América ou da Barra da Tijuca, de alto padrão, em que você tem pessoas de alto padrão te buscando. Eu moro no interior de tanto... Olha só, você também pode buscar um profissional, o cliente de mais alto padrão na sua realidade. Só porque eu estou num local, não quer dizer que na sua região não tenha alguém que também seja de alto nível. E, se algum momento for necessário, se for possível, você pode mudar. Eu, quando saí do Meyer, do Caxambi,
e resolvi trabalhar na Zona Sul, depois na Barra, foi uma decisão. Eu abri uma academia às 6 da manhã na Zona Sul, de alto padrão. Era estagiário, pegava minha motinha às 4h30 da manhã, 4 horas. E ficava a manhã inteira, depois ia para uma outra academia. Cara, saiba que eu já ralei muito, trabalhei em 3 bairros no Rio de Janeiro. Até eu comprar minha moto, eu tinha um carro. Eu dormi muito no carro igual você. Eu dormi muito na praia. Porque, tipo, intervalo, eu queria dormir, botava uma canguinha lá, pum, dormia. Apagava. No sol, a pino. E eu sou branquelo pra caramba. Só que é isso. Mais branco que ele não é não, mas beleza. Porque assim, irmão, é uma decisão. Minha mãe falava uma coisa que eu nunca esqueço. Trabalhar para pobre é pedir esmola para 2. Trabalhar para pobre é pedir esmola para 2. Então eu sabia que eu tinha que trabalhar com um público mais alto. E ali eu fui. Eu tomei a decisão e fui, encarei. Eu tive 2 breakdowns na minha vida e, graças a Deus, eu quebrei e subi. Quebrei e subi. Foi necessário, eu tinha que aprender, eu tinha que me submeter. Era um momento de mudança. E lógico, sempre tive muita fé. Primordial, né? Sempre acreditei muito em Deus, sempre fui muito temente, sempre pedi. Hoje, mais velho, eu entendo que é uma força imparável. É uma força que domina e que me alavanca. E é por ela que eu ando mais firme. Sou cristão também e, assim, tô contigo e não abro nessa última frase que você falou, mas agora eu quero que você deixe seu Instagram aqui embaixo, ó, bem aqui no meio. Fala aí seu Instagram. Eu sei de cabeça que não posso falar. Bom, galera. O profissional, pô. Meu Instagram é @EliteHeringer. Lá você vai ter todos os meus conceitos profissionais, a minha mentoria, o link. Você vai encontrar no @EliteHeringer lá, e você vai ter com certeza o conhecimento de que eu defendo, do que eu represento, da minha filosofia, da minha forma de ação. Cara, é difícil, né? Eu sei que tem bastante conteúdo legal lá, mas só entrando para ver, né? E, bom, espero vocês lá, participem lá, conversem lá. Eu ouço muito as pessoas, adoro responder, adoro participar. Porque, e você, professor de educação física, que quer subir de nível, você pode fazer suas questões na mentoria. Você, professor de educação física, que tem dúvida, cara, me pergunta. Várias vezes eu respondo. Sabe por quê? Porque meu conhecimento não é só para mim, é para todos. É isso que a gente bate muito na tecla, né? Dividir conhecimento. Se a gente consegue somar, vamos dividir, porque dividir a gente está multiplicando. Essa é a minha visão, essa é a visão do Heringer. Gente, beijo no coração de vocês. Mais um Bladecast terminou. Quero que vocês curtam, compartilhem. Por favor, vamos seguir a Elite Heringer lá no Instagram, né? Não te custa nada. Você tá com o Instagram aberto aí? Ô Desgrama, você tá com a porra do celular aberto aí? 98% tá assistindo isso aí no celular. Tá com o Instagram aberto. @Elite Heringer. Vamos lá buscar conhecimento, vamos lá buscar informação. E, Heringer, ano que vem, estamos em outubro, né? Eu queria você aqui depois do carnaval, porque tem outros assuntos, é o pós-carnaval, é o pós-projeto verão, e tem outras pessoas de outras áreas diferentes que eu queria que você participasse, mas eu queria que você participasse aqui desse lado, para a gente bater um papo com outros profissionais da área. Tu topa? Lógico que topo. Então fechou. Fechou, mano. Valeu. Rapaziada, beijo no coração, ó. Tá aqui, ele brincou mais do que eu hoje, mas tá valendo. Abraço. Beijo, galera. Com Deus.